vai falar a respeito de santificação. Será que existem santos hoje em dia? Geralmente, quando a gente pensa em santo, a gente imagina aqueles que são canonizados pelo Vaticano. Pessoas especiais, pessoas altamente religiosas, gente como a Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Alguns que sejam mais ecléticos podem até pensar em Gandhi. Mas a verdade é que as pessoas nas quais a gente pensa, geralmente levam um tipo de vida que para a maioria de nós é inalcançável. Mas será que ser santo tem que ter esse tipo de vida? Será que não é para todo mundo que queira? É para mim também. A situação que a gente vê é que quando a gente entende o plano de salvação, a gente resolve dar a vida para Deus. E se você quiser saber um pouco mais a respeito disso, dá uma olhadinha no vídeo de 2 semanas atrás. Quando a gente faz isso, já entrega o coração para Ele, a gente, em geral, quer continuar caminhando com Ele, quer saber mais. E a gente tem os nossos próprios conceitos e preconceitos a respeito do que seria santidade, do que seria uma pessoa santa. Nós temos estereótipos que nem sempre são bíblicos também. E às vezes a gente vê, por exemplo, uma pessoa que frequenta a igreja junto com a gente, fumando, ou bebendo uma taça de vinho, ou indo numa partida do Flamengo ou do Corinthians. A gente pensa, ei, isso é coisa de cristão, isso é coisa de santo, e pode. Crente pode usar biquíni, cristão pode se maquiar, e por aí vai. E por causa desses nossos preconceitos e estereótipos, a gente às vezes arruma uns julgos, umas cargas pesadas para nós mesmos carregarmos e para as outras pessoas também. Vamos ver o que Paulo fala na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versos 1 e 13. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Paulo está falando que a gente foi chamado por Jesus para uma vida de liberdade, não uma vida de escravidão. Então, antes da gente colocar uns julgos em cima de nós e em cima dos outros, é bom que a gente avalie de fato o que é santidade e o que não é. Vamos começar vendo então algumas ideias errôneas a respeito de santidade. A primeira é que santidade significa fraqueza e resignação. Isso não podia estar mais longe da verdade. Se você pensar em Jesus, que é o nosso modelo supremo, inclusive de santidade, ele não era fraco, ele não era resignado. Ele enfrentava os poderes da época dele, quando ele achava que aquilo era para o bem da pessoa, e a serenidade, a paz, a coragem com que enfrentou a morte mais cruel que existia naquela época, que era a crucificação feita pelos romanos, mostra que ele era bem o contrário disso. Ele não era fraco nem resignado. Dá uma olhadinha no que está no Evangelho de João, no capítulo 10, nos versos 17 e 18. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Tem gente que pensa, coitado de Jesus, foi vítima da sociedade judaica da época. Os judeus tinham ciúme dele, entregaram para os romanos. Os romanos o mataram. Jesus não foi vítima. Ele entregou a vida dele porque ele quis. Foi por vontade própria. E muito antes disso acontecer, ele avisou que seria assim. No capítulo 18, também no Evangelho de João, vem sendo narrada a prisão de Jesus. E se você for ver o que está nos versos 1 a 8, você vê que Jesus era de fato muito corajoso. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o Vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Esses guardas não eram romanos, eram guardas do templo, eram levitas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? Então Jesus teve iniciativa, ele sabia o que estava rolando e ele mesmo tomou a iniciativa. A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. Ele não fugiu. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu,
eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Jesus respondeu: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens. Viu como Jesus foi corajoso? Ele quis que sozinho ele fosse preso e todos os seus fossem deixados livres. É preciso muita coragem para ir contra a maré. Então, se você quer ser santo, prepare-se para ser corajoso. Outra ideia errônea é que santidade é uma vida sem prazer nenhum, porque a gente acha que tudo que é bom é pecado e que Deus é um desmancha-prazeres. Ver televisão, ir no cinema, jogar futebol, pegar onda, ir pra praia, dançar, tudo que for prazeroso, tudo que for gostoso de se fazer, a gente acha que é pecado. E um santo não pode fazer nada disso. Olha o que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 9. O Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus fez o jardim do Éden, ele não fez qualquer coisinha, não. Ele fez uma coisa linda, maravilhosa e que dava prazer. O que você tira de prazer de uma árvore? Uma das coisas principais é o fruto. E olha o que está falando. As árvores eram agradáveis aos olhos e boas para alimento. Deus gosta de dar prazer para nós. O prazer foi criado por Deus. Olha o que está em Eclesiastes 9, versos 7 a 9. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. A gente viu na semana passada que Eclesiastes tem vários outros versículos que falam que o prazer é uma coisa que vem de Deus também. Se você perdeu, dá uma olhadinha lá, e Deus é mostrado no Salmo 16, verso 11, como a fonte de todo prazer. Olha lá: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Em outra versão fala que a destra de Deus, a direita de Deus, há delícias perpetuamente. Delícias, prazeres. Deus é a fonte disso. Então, ele nunca poderia ser um desmancha-prazeres. Ele gosta que a gente tenha prazer na vida também, mas prazer com responsabilidade. Então, santidade não exclui prazer. Pensando nisso, tenta imaginar como vai ser o céu. Você é daqueles que acha que a vida lá vai ser com a gente vestindo camisola e tocando harpa? Não vai ser, não. Vai ser uma coisa tão maravilhosa e tão prazerosa que a gente não consegue nem imaginar. Meu marido, que é surfista, adora imaginar que a gente vai ficar surfando pelos planetas, pelas galáxias. Eu gosto de imaginar que a gente vai estar mergulhando e voando por aí, correndo sem se cansar. Cada um pode imaginar aquilo que lhe dá mais prazer, multiplica por 1000 e vai ser o céu. Outro conceito errado é que santidade seria algo que possa ser visto no aspecto exterior da pessoa. Mas nem sempre. Nem sempre por você ter um cabelinho cortado como missionário americano, isso vai significar que você é santo. As roupas que você usar de manga comprida, saia até o pé, também podem não querer significar que você é santo. Os costumes que você adotar, todos quadradinhos, todos certinhos, que as pessoas usavam em 1950, podem não querer dizer que você é santo, não. Um índio nu pode ser mais santo do que um executivo no meio da Avenida Paulista, todo coberto de terno e gravata. Santidade não está nas roupas, santidade não está na exterioridade, não. Santidade está no coração. Davi, por exemplo, tinha várias mulheres e Deus nunca o repreendeu por isso. Mas quando ele tomou Batseba, que era mulher de um dos seus soldados, Deus mandou lá em 2 Samuel, capítulo 12, o profeta Natã advertir Davi e dizer: você fez o que não devia. Você tomou a esposa de um outro homem. Não bastavam todas aquelas que você já tinha? Isaías, por exemplo, olha o que aconteceu com ele. No capítulo 1 da sua profecia, nos versos 1 a 4, está assim: no ano em que o general enviado por Sargon, rei da Síria, atacou Asdod e a conquistou, nessa mesma ocasião o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Disse então o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Assíria, para vergonha do
Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. Isaías, por ordem de Deus, andou nu e descalço durante 3 anos e ele estava em plena santidade. Olha o que está em Provérbios 4, no verso 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. É no coração que a gente tem que ser santo, não é nas roupas, não é na aparência. E isso é algo que cada um tem que tratar com Deus. Eu não posso julgar você, você não pode me julgar. Quem julga cada um de nós é Deus. E Ele é que sabe se a gente está sendo santo ou não no coração. Isso aconteceu com Pedro também. Lá em João 21, depois que Jesus já tinha ressuscitado, ele apareceu para os seus discípulos e falou assim para Pedro, a partir do verso 18. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava, que era João, o seguia. Esse era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. A resposta que Deus tem para nós é, não se importe com a vida dos outros, se importe com a sua. Você deve seguir a Jesus, você deve ser santo. Eu também. E isso é problema de cada um de nós com Deus. Outra ideia errônea é que santidade é a obediência a uma série de regras. Isso, na verdade, se chama legalismo e não resolve nada, só dá mais vontade de você fazer coisa errada. Olha o que Paulo falou lá em Colossenses, no capítulo 2, nos versos 20 a 23. Já que vocês morreram com Cristo por os princípios elementares desse mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, vão passar, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Não servem para nada. Legalismo só serve para despertar na gente a vontade de fazer o que é proibido. Santidade não é isso. Você sabe por que o legalismo não resolve? Porque é preciso uma força muito maior para ajudar a gente a vencer os impulsos da carne. E essa força é o Espírito Santo. Olha o que Paulo fala em Gálatas 5, nos versos 16 a 18. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Não precisa de legalismo nenhum. É só ser guiado pelo Espírito Santo, deixar ele encher o nosso coração. Olha o que está em Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Você não precisa se encher do Espírito, você só precisa deixar Deus fazer isso. É uma obra dele. E outra ideia errada é de que santidade requer sofrimento. Essa é a ideia do ascetismo. Parte do princípio de que a matéria é má e ela precisa ser maltratada para que ela seja dominada. A matéria não é má. Lá em Gênesis 1, verso 31, a Bíblia diz assim, Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o 6º dia. Tudo o que Deus fez foi muito bom. E Deus não criou só espíritos, não. Deus criou a matéria. Ele é o autor de toda a vida, de toda a matéria também. E a matéria, mesmo que hoje em dia esteja torta, mesmo que tenha caído junto com Adão, junto com Eva, junto com a escolha errada que os dois fizeram, a matéria ainda é algo muito bom. E se você pensar bem, quem peca primeiro não é a carne. Quem peca é a alma, é o coração. Dá uma olhada no que Tiago falou na carta dele, no capítulo 1, versos 14 e 15. Cada um é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. O pecado é feito ali com o corpo.
Mas onde é que ele começa? É com o desejo. O desejo não é com o corpo, o desejo é com o coração, é com a alma. E a carne não pode derrotar a carne. Quem pode derrotar a carne é o Espírito. Olha o que está em Efésios 6, do verso 12 ao 18. A nossa luta não é contra seres humanos, nem mesmo nós mesmos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, porque a nossa luta é espiritual, não é contra a carne, não é contra seres humanos, não é contra eu mesma, contra a minha própria carne. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Persevere na oração por você. Você faz parte dos santos? Claro que faz. Todos aqueles que deram a vida para Jesus fazem parte de todos os santos. E pelos seus irmãos também. Isso é que vai derrotar a sua carne. Não vai ser você submeter o seu corpo a sofrimento. E se nada disso é santidade, o que é então? Santidade é um processo de transformação de cada um daqueles que já deram a vida para Jesus à imagem e semelhança de Deus, que a gente perdeu lá no Éden. Quando Adão e Eva foram feitos, eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas depois da escolha errada que eles fizeram, dá uma olhadinha, se você não sabe do que eu estou falando, dá uma olhadinha no vídeo de 2 semanas atrás, sobre salvação. A partir dessa escolha errada, todos nós, todos os seus descendentes passaram a ser tortos. Olha o que está em Gênesis 5, versos 1 a 3. Esse é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Então, quando Adão teve seu filho, já não era mais a imagem e semelhança de Deus, foi a imagem e semelhança de Adão, que já estava corrompido. E a santificação é justamente isso, para que a gente possa ir recuperando a imagem e semelhança de Deus, a perfeita imagem do ser humano que Jesus tem. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Cada um de nós está sendo transformado de glória em glória, a imagem do Senhor, a imagem de Jesus. A santificação vai nos tornando de fato aquilo que a gente é só pela fé, só como um potencial. Olha o que está em Efésios 1:4. Deus nos escolheu nele, em Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu antes de criar qualquer coisa. Ele escolheu a gente, seu povo, para que todos nós fôssemos santos. E no capítulo 2, de 4 a 10, Paulo fala assim: Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus já preparou isso, já planejou tudo isso, uma vida de santidade, de boas obras, de coisas boas para nós e para toda a humanidade. Então, o que significa santo, que a gente está falando toda hora? Santo significa separado para Deus. Deus é santo porque ele é separado do pecado. E ele quer que nós sejamos santos porque ele quer que a gente também seja separado do pecado para ele. Lá em Êxodo 28, no verso 33, fala a respeito de uma coisa que fazia parte da roupa do sumo sacerdote. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. E aquilo devia ser usado no turbante de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote, e pelos seus sucessores também. Então, o sumo sacerdote, que era o sacerdote principal, deveria usar um diadema, uma tiara, onde tinha escrito santidade ao
Senhor. Ele era separado para Deus. E Deus não queria que fosse só o sumo sacerdote que fosse separado para ele, não. Olha o que está escrito lá no livro de Levítico, no capítulo 11, verso 45, e no capítulo 20, versos 7 e 8. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. Ele estava falando isso para todo o povo. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e pratiquem-os. Eu sou o Senhor que os santifica. Então Deus quer que a gente se separe, que a gente seja santo, e Ele quer santificar a gente. É algo que Ele mesmo faz. E isso não era só para Israel. Isso vale para os cristãos também. Olha o que Pedro falou na primeira carta dele, capítulo 1, verso 15. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. É para nós também, não é só para Israel. E em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, Paulo escreve assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então ele está falando, vocês foram santificados para serem santos. Deus nos separou e Ele está santificando a gente e espera que a gente permaneça santo. E é uma coisa que vai desde o momento da conversão até o fim da nossa vida. Existem semelhanças e diferenças entre a conversão e a santificação. Tem gente que fala, a salvação é um ato e a santificação é um processo. Mas na verdade eu considero que os dois, no fim das contas, são a mesma coisa. Porque a santificação é a nossa salvação sendo desenvolvida. É a nossa salvação sendo ampliada dia a dia. A cada dia eu estou sendo salvo mais e mais por Jesus. E lá na salvação, no passado, no dia em que eu falei, Jesus, eu quero ser tua, Ele me santificou. Olha que está em 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versos 51 a 57. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando quando é que a santificação vai ser final. Vai ser quando Jesus voltar. Quando os mortos ressuscitarem e quando aqueles que estiverem vivos forem transformados. Aí sim a santificação vai ser 100% completa. E na prática, como é a santificação? É uma luta constante entre a carne, que a Bíblia chama de carne, são os nossos desejos pecaminosos, os nossos desejos naturais e o nosso espírito. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 7, versos 21 a 25. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Paulo está falando, eu tenho vontade de fazer a lei de Deus, de cumprir aquilo que está escrito nela. Eu reconheço que ela é boa, mas no dia a dia, muitas vezes eu não consigo. Tem uma lei que atua no meu corpo que me impede. Quem é que vai me libertar disso? Graças a Deus por Jesus, porque Jesus possibilita isso, porque Ele vem morar no nosso coração. Graças a essa força maior que vem morar dentro do nosso coração, que é o próprio Espírito Santo, é que a gente consegue vencer. É como uma história que eu já contei em outro vídeo a respeito de 2 lobos. O índio idoso estava falando para um índiozinho jovem: olha, dentro de você existem 2 lobos que estão o tempo inteiro lutando entre si. E o índiozinho perguntou: quem é que vai ganhar?
E o índio idoso respondeu: aquele que você alimentar. Com a gente é a mesma coisa. Se a gente resolver alimentar os nossos desejos carnais, é a nossa carne que vai ganhar. Se a gente resolver alimentar o nosso espírito, que vem sendo já irrigado pelo Espírito Santo, vai ser o nosso espírito que vai ganhar. Está em nossas mãos o poder de decidir, de escolher. E você sabia? É Deus quem faz, mas a gente colabora também. Olha o que está escrito no capítulo 17 do Evangelho de João, verso 17. Jesus estava orando e falou assim para o Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele estava pedindo ao Pai que santificasse os seus discípulos. Então é Deus que faz. E lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 23, Paulo escreveu assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando que o próprio Deus santifique vocês. E ele fala também em 1 Coríntios capítulo 6, verso 11: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito de nosso Deus. Mas lá em Filipenses, no capítulo 2, versos 12 e 13, Paulo escreveu assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. É Deus que faz em nós a gente querer e a gente conseguir fazer, mas é a gente que vai fazendo também. É mais ou menos como se nós fôssemos um carro. A gente está andando pela estrada e de repente a gente cai num atoleiro e fica ali, atolado no barro. E liga o motor e tenta sair e só fica ali patinando e não consegue sair. Mas aí chega alguém forte e dá um empurrão no carro e o carro consegue sair do atoleiro. Assim é o Espírito Santo. É o empurrão mais forte de que a gente estava precisando. Ele ajuda a gente a sair do atoleiro e ajuda a gente também a ficar esperto para não cair nos próximos atoleiros que vão aparecer no nosso caminho. Isso é santificação. Os nossos defeitos de caráter, os nossos vícios, os nossos pecados, aqueles que você faz porque você quis mesmo, a nossa falta de perdão, tudo isso a gente vai conseguindo vencer. Na vez seguinte, a gente tenta fazer diferente e tenta até que um dia a gente consegue. E vai ficando cada vez mais fácil até que se torne o nosso novo ser natural. E é bom que a gente saiba que cada um de nós tem pontos fracos diferentes que devem ser tratados individualmente por Deus. Olha o que Jesus falou lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 29 e 30. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Jesus não estava falando aqui literalmente. Tem gente que faz isso mesmo. Ah, eu sou ladrão, eu não consigo parar de roubar, e vai e corta a mão. Mas não é disso que Jesus está falando. Ele está falando que se você peca pela visão, abra mão daquilo. Se você não consegue passar por uma banca de jornais sem ver as revistas de mulher nua, não passe mais por ali. Se você não consegue passar por uma loja que venda alguma coisa que você goste muito, sem se sentir tentado a roubar, não vá mais lá. Se tem qualquer coisa que faz com que você tropece, então para ficar mais fácil para você, abra mão disso, não vá mais, para que você consiga continuar caminhando nessa jornada de santificação com Deus. E a santificação é uma mudança gradativa. Conforme você vai caminhando com Jesus, você vai sendo transformado à imagem e semelhança dele. Olha o que está lá em Provérbios, no capítulo 4, verso 18. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. É como se o seu caminho ainda fosse meio escuro, devagarzinho vai clareando, conforme você fosse santificando. Até que um belo dia, quando Jesus voltar, vai ser dia perfeito. E não pense que não tem baixos, não. Tem altos e tem baixos. Só que, no geral, acaba sendo uma jornada ascendente. Olha o que está em Provérbios 24, 16. Ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Todas as vezes em que o justo cair, ele vai se levantar. Vai ter baixos, mas você levanta e continua andando na direção do alto.
Sabe por que tem altos e baixos? Porque a gente continua tendo a possibilidade de escolher se a gente vai ouvir a Deus ou não. Olha o que está em Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. É possível a gente entristecer o Espírito Santo fazendo aquilo que ele fala para a gente não fazer. Isso está também em 1 Tessalonicenses 5:19. Não apaguem o Espírito. Se a gente insistir em entristecer o Espírito Santo, entristece, depois faz de novo, entristece, chega uma hora em que ele se apaga dentro de nós, a gente nem consegue mais escutar o que ele está dizendo. E aí a gente entra pelo caminho da religiosidade, a gente se transforma no museu daquilo que um dia a gente foi. Uma fé que um dia foi viva se transforma em algo morto, numa casca, apenas a memória do que um dia já foi. Uma coisa interessante na santidade é a gente saber que, na verdade, nada é proibido não, tudo é permitido, mas nem tudo vale a pena. Olha o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Nessa mesma carta, no capítulo 10, verso 23, ele fala assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, ele dá um conselho bastante interessante. Ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Você é bem grandinho, você sabe o que é certo ou o que é errado. Mas mesmo naquelas situações em que você tiver dúvida, não souber direito, pode ter certeza, o Espírito Santo está aí disponível dentro do seu coração para ajudar você a julgar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que edifica, o que não edifica, o que convém, o que não convém. Lá no Salmo 139, Davi falou assim nos versos 23 e 24: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Você sabe o que é sondar? Sondar é provar, é tirar a prova, é ir lá fundo para ver se afinal aquilo é bom ou ruim, aquilo é verdadeiro ou é falso, aquilo convém ou não. E Davi está fazendo essa oração, pede que Deus o sonde e mostre se existe algum caminho ruim, algum caminho mau dentro do coração dele e que o oriente, o guie pelo caminho eterno. Deus é capaz e está interessado em fazer isso com você e comigo. Basta a gente pedir, basta a gente querer. E com isso ele ajuda a gente a fazer escolhas melhores, não por imposição, mas por amor a ele. A minha irmã fumava quando nós dois nos convertemos. E eu ficava pra morrer quando a gente ia pra igreja e ela ia fumando no caminho. E vivia falando com ela. Até que eu me cansei e resolvi não falar mais nada. E um belo dia, quando a gente estava indo pra igreja, ela chegou pra mim e falou assim: você reparou que eu parei de fumar? Aí que eu percebi: é mesmo, você não tá mais fumando. Por que você parou? E ela me disse: eu comecei a perceber que aquilo não era o melhor pra mim e eu tava deixando Deus triste com a minha escolha. E por isso eu resolvi parar. Isso é santidade. Não foi porque eu fiquei falando, foi porque o Espírito Santo falou no coração dela. Então, em vez de ficar colocando carga na vida dos outros, deixa o Espírito Santo falar. Em vez de ficar se preocupando em seguir um monte de regras, procure ouvir o que o Espírito Santo está falando para você. É um caminho muito mais suave e muito mais eficaz. Lembre-se que a consciência da presença de Deus ajuda a gente a se manter santo. Lá em Gênesis 17, verso 1, Deus chamou Abraão com a seguinte missão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Em outra versão fala: ande na minha presença e seja perfeito. Essa missão, esse chamado de Abraão é o mesmo para nós também. E existe uma história bastante interessante lá no Evangelho de João. No finalzinho, no capítulo 21, alguns discípulos de Jesus estavam pescando. E um deles, que era Pedro, tinha tirado a roupa de cima, a túnica, a capa. E o verso 7 mostra que Jesus tinha aparecido lá na praia e eles demoraram para reconhecer que era ele. Mas de repente João reconheceu e no verso 7 ele fala assim: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Em outra versão fala que Simão tinha ficado nu. E quando percebeu que era Jesus, ele se vestiu de novo e mergulhou vestido. A presença de Jesus, a consciência de que ele estava ali, fez com que Simão se considerasse inadequado e resolvesse colocar uma outra vestimenta.
Então você não precisa ficar apontando para ninguém o que é adequado e o que não é. Pode deixar. Quando cada pessoa tiver a consciência de que Deus está ali, ela mesma vai procurar ficar de forma adequada, segundo o que Deus falar para ela, não segundo o que você falar. Outra coisa importante é que santidade não é nunca mais cair, é nunca mais ficar caído. Lá na primeira carta de João, no capítulo 1, verso 9, ele fala assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se a gente pecar, Deus nos purifica. E no capítulo 2, versos 1 e 2, ele falou: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é aquele que faz com que Deus seja propício, seja favorável a nós. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Não é para a gente cair, mas se a gente cair, não fique caído. Levante-se. Também vou me levantar se eu cair. Porque Jesus deseja nos purificar para que a gente permaneça andando na presença dele. E você quer ajudas? Tem uma vida de devoção. Lá em Êxodo, no capítulo 16, vem contando a história do maná, o pão que desceu do céu. Nos versos 4, 20 e 21 está escrito assim: disse o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Era para colher diariamente. Todavia alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Era cada dia. E Jesus falou uma coisa muito interessante. Está lá em João, no capítulo 6, versos 48 a 51. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus é o pão de verdade. Ele é o verdadeiro maná. Então, da mesma forma que o maná era para ser colhido dia a dia, não adiantava você querer guardar para o dia seguinte. Jesus também, a gente deve se alimentar dele dia a dia, numa vida de devoção, numa vida de comunhão com ele, recebendo da própria vida dele no nosso coração. Outra ajuda, tenha comunhão com os outros irmãos. Olha o que está em Eclesiastes capítulo 4, versos 9 a 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Tenha comunhão com seus irmãos, porque o cordão não vai ser de 2 dobras, vai ser de 3. Jesus falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar aí também. O cordão tem 3 dobras. É você, algum irmão seu e é o próprio Jesus. E isso não é só dentro dos templos, não. Fora dali também, na vida diária. E agora vão as dicas. Você quer saber mais sobre a santificação, sobre a vida de um discípulo de Jesus, no contexto diário do nosso mundo moderno? Então leia O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz. Esse até hoje é um dos meus livros favoritos sobre vida cristã. Outra dica é um livro que traz ensinamentos do irmão Lourenço e de Frank Laubach, Praticando a Presença de Deus. Outra dica é o livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus, de Charles Sheldon. E um outro livro maravilhoso de Richard Foster é Rios de Água Viva, falando sobre várias formas de devoção. E na semana que vem a gente vai falar sobre igreja. O que é isso? Eu espero você lá.